Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que estão voltando aqui, já que a gente não tem ninguém vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos de volta à nossa casa. Muito obrigado. E eu sempre digo que é uma honra e um prazer poder estar aqui falando de espiritismo, poder colocar os conhecimentos, trazer os estudos para que a gente possa, como irmãos, como irmãs, aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre essa doutrina maravilhosa que mais umas décadas completa seus 200 anos, mas que as raízes vão muito antes disso. E hoje nós vamos falar especificamente do tema que se chama influência do invisível. E esse I do invisível corresponde ao plano invisível, ao plano imaterial, ao plano dos desencarnados, ao plano com aquele que nós, com os olhos da carne, costumeiramente não enxergamos, mas que nós temos um intercâmbio que vai muito além do que a gente imagina por vezes. E nós vamos começar com o Livro dos Espíritos. Eu gosto de deixar a fonte no canto superior direito, para, se gostar do que está ali, quiser ler mais, já passa a biblioteca, já compra. 457, a pergunta, ela vai dizer o seguinte: os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles vão dizer: muitas vezes conhecem aquilo que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Então eles estão falando que muitas vezes os espíritos conseguem perscrutar a nossa mente, os nossos pensamentos, de uma forma que a gente nem consegue assimilar muitas vezes, e também de coisas que nós muitas vezes gostaríamos de ocultar de nós mesmos, que é o que eles estão falando aqui. Então são às vezes pensamentos em que a gente acaba tendo algum pensamento que a gente já se fica ali arrependido, já fica um pouco envergonhado, até de nós mesmos, a gente tem, como é que eu pensei isso, né? Mas a gente até então acreditava que nesse templo fechado aqui da nossa mente era a privacidade mor, a privacidade suprema, e não é. Eles conseguem, principalmente, quanto mais elevado o grau, mais essa capacidade de perscrutar os nossos pensamentos e de ver coisas que nós desejaríamos de ocultar até de nós mesmos. Nada, eles falam ali, nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. E aí a pergunta 459 é uma das que eu acho mais sensacionais para esse tema. Ela vai dizer o seguinte: os espíritos influem, olha o tema da palestra, em nossos pensamentos e em nossos atos? Eles influem, eles influenciam. E olha a resposta que nós vamos receber: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Os nossos, e vós aqui no caso no plural, por causa do pensamento e dos atos. Então muitas vezes nós somos influenciados por esse plano invisível através dos nossos pensamentos, da nossa conexão mental e por consequência dos atos, de uma forma que a gente nem supõe. Fala ali, muito mais do que imaginais. Então se a gente pensa muitas vezes que nós somos influenciados, tudo bem, eu acredito, eu sou influenciado e tudo mais, mas fala ali que é mais do que nós imaginamos. E quantas vezes nós não vemos isso na toda a literatura espírita, mas principalmente nos romances espíritos nós conseguimos ver muito isso. Então, a gente pegar, por exemplo, a série A Vida no Mundo Espiritual, do André Luiz, psicografada pelo Chico Xavier, os livros da Ivone, os livros do próprio Divaldo, muito do Manuel Filomeno de Miranda, autor espiritual, nós vamos ver muitas vezes essa questão da influenciação que os espíritos, que o plano invisível possui em nós. E quando eu falo nós, os encarnados que estão me ouvindo, porque nós também temos desencarnados ouvindo, que os encarnados pensamos muitas vezes que a gente é influenciado de uma forma muito mais do que a gente imagina. E a pergunta seguinte do Livro dos Espíritos, 460, ela é a seguinte: além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos? Então eles estão falando que a gente é influenciado pelos pensamentos. Eles estão falando que a gente não consegue nem esconder aquilo que a gente achava que era nosso, que a gente conseguia esconder. Mas eles estão dizendo aqui, além dos pensamentos que nos são próprios, haverá outros que nos são sugeridos pelo plano invisível? Vossa alma é um espírito que pensa. Só disso a gente já teria a resposta
na verdade, para essa pergunta. Vossa alma é um espírito que pensa. Nós estamos aqui confinados, como eu falei, nos desencarnados que me ouvem, estamos confinados aqui nesse laboratório terreno, nesse plano da carne ainda, mas nós somos um espírito. Nós não temos um espírito, nós somos um espírito. O que nós temos é um corpo momentâneo. E ele vai dizer, vamos dizer assim, não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem ao mesmo tempo, olha só, sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, neles, esses pensamentos contraditórios, há sempre um pouco de vós e um pouco de nós. E isso é que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então eles estão falando que tem um pouco de nós e um pouco de vós. Então, como são os espíritos falando um pouco deles e um pouco nosso. Então tem quase que esse intercâmbio nos pensamentos. E aí o que eles estão falando é o quê? Muitas vezes quando a gente está pensando alguma coisa, nós já temos algum pensamento contraditório. E é o exemplo que eles estão dando aqui. Tanto para o bem, para o positivo, quanto para o negativo. Às vezes a gente está tendo um pensamento positivo e já vem alguma coisa negativa, ou o contrário. Às vezes a gente tem aquele pensamento rápido, que a gente não consegue controlar uma coisa que a gente vai fazer, ou que vai falar, e queria colocar de volta o que falou, ou que vai fazer alguma coisa, e já vem um pensamento contrário para o bem. Então eles estão falando justamente de ter um pouco de voz e um pouco de nós nessas situações aí. E aí eles também perguntam, né, como distinguir, nós vamos ver mais para frente, se um pensamento foi sugerido de um espírito bom, de um espírito mau. E eles falam que tem que estudar o caso, tem que ver a qualidade daquilo que está sendo sugerido. Se nós formos no livro Consolador, falando um pouco sobre mediunidade, porque quando a gente vai falar dessa influenciação dos pensamentos e influenciação dos atos, a gente vai falar um pouco sobre mediunidade também, que é um tema, muitas vezes, para quem está começando no espiritismo, é uma coisa até que se tem um pouco de misticismo por trás disso, mas que a gente vai tirar esse misticismo, vamos mostrar essa naturalidade, normalidade que existe nesse processo e nesse instrumento. Pergunta 383 do livro Consolador é a seguinte: é justo considerarmos todos os homens como médiums? Todos os homens têm o seu grau de mediunidade, nas mais variadas posições evolutivas. E esse atributo do espírito representa ainda a alvorada de novas percepções para o homem do futuro, quando, pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas verão alargar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos. Olha essa resposta, ela é bem, quando a gente fala em inglês, loaded. Tem bastante coisa aqui para a gente esmiuçar. Mas, de uma forma geral, o que está sendo falado aqui, de fato? Que esse atributo é um atributo do espírito. Temos mediunidades em variadas formas, em variados degraus, em variados graus, dependendo daquilo que o ser encarnado foi incumbido ou buscou para ser incumbido, para realizar, dependendo de como que foram outras encarnações, como é que foi o trabalho no plano espiritual, varia bastante. Estou falando aqui, tem muitos graus em variadas posições evolutivas, mas é um atributo do espírito. E ele fala assim, e representa a alvorada de novas percepções do homem para o futuro, que é o quê? Essa ideia da comunicação, da intercomunicabilidade com o plano espiritual, desse intercâmbio que a gente tem com o plano espiritual. Que é uma alvorada, porque até então, ainda hoje em dia, mas assim, cada vez menos isso se torna uma coisa mística, e se passa uma coisa normal, uma coisa natural, uma coisa quase que do dia a dia. Ele vai dizer assim, quando pelo avanço da mentalidade do mundo, as criaturas humanas virão largar-se a janela acanhada dos seus 5 sentidos, que é o quê? Os nossos 5 sentidos ainda são muito rudimentares perante tudo aquilo que o nosso espírito consegue fazer e consegue atingir. Todo o potencial que nós temos quando não estamos aprisionados pela carne vai muito além desses 5 sentidos. Então o fato de que para a maioria das pessoas a mediunidade não é uma coisa ostensiva aflorada, que você vê espírito a todo tempo, ouve a todo tempo, como se fosse assim, nem o Chico, né, que é essa pessoa que está falando comigo, o Divaldo falava, né, isso aqui é um espírito ou não, assim, eles têm médiuns que têm a mediunidade tão aflorada que para eles é tão natural que até chega, às vezes, né, a confundir se é uma pessoa encarnada ou não.
Por quê? Porque vai muito além dos 5 sentidos. Esses 5 sentidos, como eu falei, não muito rudimentares, né? Pergunta 387, ele vai dizer o seguinte: qual a maior necessidade, então, do médium? Se todos nós temos em determinado grau, qual que é a maior necessidade do médium? A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Ou seja, a primeira necessidade é instruir. Vamos nos instruir, a necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, instruir com as bases sólidas do cristianismo, traduzido numa forma do espiritismo para atualmente que a gente consiga compreender melhor. E o quê? Antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Então a gente tentar trabalhar a nossa reforma íntima antes da gente querer sair fazendo muitas coisas com a nossa mediunidade. É se evangelizar, é entender que tudo é um passo a passo e tem uma responsabilidade muito grande, que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, evangelizar-se para que a gente não caia nesses problemas que nem é falado ali, do fantasma do personalismo, orgulho e egoísmo. Principalmente orgulho, que vai ser em detrimento da missão que foi incumbida, que foi assumida pelo Espírito quando resolveu vir ao plano material novamente. 392. Pode contar um médium de maneira absoluta com os seus guias espirituais, dispensando os estudos? Então, se eu sou influenciado pelos meus guias espirituais, não preciso estudar, eles vão me falar tudo que eu tenho que fazer, não é? Os mentores de um médium, por mais dedicados e envolvidos, não lhe poderão tolher a vontade, o livre-arbítrio, e nem lhe afastar o coração das lutas indispensáveis da vida, em cujos benefícios todos os homens resgatam o passado delituoso e obscuro. Olha só, então, eles não podem nos comandar de uma forma que a gente não tenha o nosso livre-arbítrio, para eles nos darem todas as respostas para os nossos problemas, e a gente vai viver uma vida sem problema. Por que não? Porque a dor modifica, a dor faz com que a gente evolua. Os problemas fazem com que a gente cresça. E eles estão falando, aqui é falado justamente isso, que os homens muitas vezes vão resgatar esse passado delituoso através das dores, através das dificuldades, e que se tudo for dado de mão beijada, como é falado comumente, onde é que vai estar o mérito disso aí também da pessoa? O costume, é a continuação da resposta, de tudo aguardar de um guia pode transformar-se em vício detestável, infirmando as possibilidades mais preciosas da alma. Ou seja, não ter esse costume da gente esperar tudo através da intercomunicabilidade com o nosso guia, ou com os nossos mentores, com os nossos amigos espirituais. Porque eles falam que isso pode se transformar em um vício detestável que vai tolher as possibilidades do espírito, as possibilidades verdadeiras da alma. Ou seja, o ócio e a inércia não são nossos aliados na nossa caminhada evolutiva. Por mais que a gente conte com ajuda, nós temos que caminhar. Como a gente viu na mensagem do início aqui, mensagem 97, falando muito sobre isso. Olha como é que as coisas, né, vão aí se fechando. E no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, ele vai falar um pouquinho sobre esse intercâmbio da mediunidade, da comunicabilidade, e ele vai falar sobre a intuição. Olha só que legal, ele vai dizer: a intuição não é, pois, as mais das vezes, se não uma das formas empregadas pelos habitantes do mundo invisível para nos transmitirem seus avisos, suas instruções. Então ele está falando da intuição, aquela vozinha que a gente ouve quando a gente mais precisa, quando a gente consegue se conectar. Aquela vozinha que nos fala exatamente aquilo que, na verdade, já está na nossa consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. E ele fala justamente a intuição até para trabalhos e para construções, quando o espírito se encarrega disso, se incumbe disso, para que ele possa realizar e tenha essa intuição, que nada mais é do que, muitas vezes, uma comunicação com o plano invisível. Muitas vezes a influência do invisível. E ele prossegue falando o seguinte: no primeiro caso, pode ser considerada como inspiração. Pela mediunidade, o espírito infunde suas ideias no entendimento do transmissor. E isso não precisa acontecer, a gente pensar só em questão de reunião mediúnica e tudo mais. Não, isso é nosso dia a dia. A gente está sendo influenciado a todo momento.
Vai depender como que está a nossa vibração para um lado ou para o outro. Mas ele está falando aqui justamente da inspiração, da intuição. E eu coloquei essa foto aqui porque ele fala uma frase que eu achei sensacional. Ele fala: larga corrente de um rio não pode escoar-se através de um canal estreito. Eu coloquei a seta ali para a gente ter uma noção de onde que está indo a água, a direção da água. Porque se a gente for pensar nisso, da larga corrente de um rio escoando-se através de um canal estreito, não vai conseguir escoar de uma forma física falando, com o mesmo volume, com a mesma velocidade da água e tudo mais. Talvez a velocidade até seja, mas o volume não vai ser o mesmo. Então a gente não vai conseguir. Então se nós temos um guia espiritual que está tentando nos auxiliar com informações, com conhecimentos, com ajuda, com que seja uma transfusão energética, alguma coisa assim, e nós estamos ali numa vibração tão baixa, nós estamos estreitando esse nosso rio. Então para a gente poder receber, a gente tem que alargar a boca do nosso rio, de fato, para poder receber esses conhecimentos, receber essa ajuda, que muitas vezes não consegue passar porque a gente acaba estreitando com os nossos pensamentos, com as nossas ações, aquilo que a gente poderia receber muito mais. Reconhecemos, o Leon Denis vai continuar, que o gênio deve muito à inspiração e que essa é uma das formas da mediunidade. Mas acrescentávamos que, mesmo nos casos em que esta faculdade especial nitidamente se desenha, não se pode considerar o homem de gênio como um simples instrumento, assim como é, antes de tudo, o médium propriamente dito. Em certos indivíduos, essas duas coisas, a aquisição pessoal e a inspiração exterior, se combinam e completam uma pela outra. Ele está falando de novo, em outras palavras, sobre essa questão do intercâmbio entre o plano visível e invisível, entre o espírito encarnado e o desencarnado, e essa aquisição pessoal, no caso, podemos pensar como coisas que o espírito adquiriu ao longo da sua jornada individual e única, em outras encarnações, ou quando estava desencarnado no plano espiritual, as coisas que ele adquiriu. A gente fala muito nas coisas que a gente ainda tem que melhorar, mas a gente também já adquiriu muitas coisas boas na nossa caminhada. Muitos talentos foram desenvolvidos, muitas faculdades do nosso espírito, potenciais, estão sendo desenvolvidos e já foram desenvolvidos, porque senão a gente estava num plano muito, muito baixo ainda. A gente já desenvolveu algumas coisas, então essa aquisição pessoal entra em cena juntamente com a inspiração exterior, que é quando nós recebemos do plano invisível essa inspiração, aquele sopro que a gente precisa ouvir, da forma que a gente precisa ouvir, na hora que a gente precisa ouvir. Então a questão da cocriação e a questão da autocriação. E a gente fala bastante da intuição, está falando bastante de intercâmbio com o invisível. Temos que ressaltar também que nem sempre vai ser de uma forma para nos levantar, que nós nos permitimos ser levantados. Às vezes vamos ser influenciados, como a gente já falou, a questão dos pensamentos contraditórios, muitas vezes, que vão para os dois lados, por espíritos obsessores, por intervenção de espíritos que às vezes não querem que aquilo prossiga. Às vezes não é nada nem pessoal, às vezes não querem que prossiga talvez um trabalho do bem, ou talvez um trabalho no espiritismo, ou às vezes são inimigos de outrora que nós adquirimos com nossas atitudes em outras reencarnações, enfim, são variados os casos. Pergunta 469. Por que meios podemos neutralizar, olha só, a influência dos espíritos maus? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus, repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruirei o império que queiram ter sobre vós. Já tem ali, as duas coisas que a gente tem que fazer. Evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, olha o alerta, sobretudo dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Essa é a razão porque Jesus vos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Olha só, eu sublinhei e coloquei em negrita a questão do orgulho, porque muitas vezes a gente tem que lembrar que tem espíritos muito maquiavélicos do outro lado, e eles vão conseguir pegar exatamente onde eles sabem que é o nosso ponto fraco ali, e como seres humanos, de uma forma geral, orgulho e egoísmo, a gente já aprendeu que são as nossas chagas ainda morais.
São aquelas barreiras que a gente ainda tem que transpor. Então eles vão justamente ali, ó, no orgulho, com sugestões de pensamentos, para descarrilhar aquele trabalho do bem, muitas vezes, que quando a gente está tentando dar a nossa caminhada. Mas nós já temos a resposta ali, nós já temos a nossa bússola, o nosso norte, que a gente tem que fazer. No livro Voltando ao Consolador, então, sobre obsessão, ele fala o seguinte: os que se entregam à tarefa da cura das obsessões precisam ponderar, antes de tudo, a necessidade de iluminação interior do médium perturbado, porquanto na sua educação espiritual reside a própria cura. Que é a mesma coisa que a gente aprendeu sobre a questão do evangelizar-se. Da gente tentar olhar para nós mesmos primeiro, ter as nossas bases sólidas, antes de querer ajudar. No avião, colocar a máscara primeiro em si mesmo, depois na pessoa ao seu lado, não é? O obsidiado, que entrega o corpo sem resistência moral às entidades ignorantes e perturbadas, é como um artista que entregasse seu violino precioso a um malfeitor. Esse instrumento, se a gente pensar no instrumento, o violino, como instrumento musical, a gente entregar para uma pessoa que não gosta de música, uma pessoa que quebra tudo, não sei o que, como é que vai voltar esse instrumento, será? Uma forma bem simples, né? Eles estão fazendo analogia do instrumento aqui, do violino. Então é mais ou menos isso. Para a gente ter essa resistência moral, construir, como eu falei já antes, essas bases sólidas, evangelizar-se. Para que a gente consiga de fato não entregar o nosso violino, nossos instrumentos, porque, como a gente viu, todo mundo é médium em certo grau. E como então que a gente pode ver isso? Tem vários livros. Um dos livros que essa questão da obsessão ela é muito, eu diria, impactante. No livro Dramas da Obsessão, olha o nome do livro, né? Está psicografado pela Ivone. Tem um caso de uma família, que é uma família, praticamente uma família inteira, são mais de um membro, obsidiando uma outra família por questões que ocorrerem nos meados de 1500. Então é um processo obsessivo de centenas de anos, porque quando eles estão relatando é mais ou menos 1900 e pouco. E essa obsessão ela é tão forte, não vou dar muito spoiler, mas essa obsessão é tão forte que leva inclusive 2 membros já, 400 anos depois, que esse pessoal do depois fez muito mal para o pessoal que ficou centenas de anos preso naquela corrente de ódio, levou 2 a suicídio e 1 a quase suicídio. Para a gente ver como essa questão da obsessão, a questão da influenciação é uma coisa muito séria e é uma coisa muito real, para a gente continuar se fortalecendo e tudo mais. Então agora a gente já falou da influência negativa, vamos começar a falar um pouco da mais positiva. Sobre pensamento e oração, no livro Pensamento e Vida, nós temos o intercâmbio de palavras, vigiar, orar, fazer uma prece, todas essas potencialidades do nosso pensamento. E vão dizer ainda que o Emmanuel vai dizer nesse livro, um livro sensacional, por sinal, esse Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico. Ele vai dizer que toda prece feita com a linguagem do coração, através do pensamento, tem resultado. Prece feita com a linguagem do coração, através do pensamento, tem resultado. Porque a gente sabe da capacidade do pensamento de modificar os fluidos, a gente sabe da capacidade do pensamento de criar, modificar, destruir. Nosso pensamento é um instrumento muito interessante. E ele fala, afinal, toda ação tem uma reação. A prece impulsiona, olha o que Emmanuel vai dizer, as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Essas imagens ascendem às esferas superiores, tocando as inteligências que nos rodeiam, e recebemos as respostas do plano divino. E no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a prece, a gente aprende que não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Então não é a prece que é feita de uma forma mecânica, com palavras rebuscadas, que vai contar. O que vai contar é o sentimento e a sinceridade colocada através das palavras. A questão também da prece, como a gente vê como nada é por acaso e como a gente sempre tem o auxílio a nosso dispor. No livro Entre a Terra e o Céu,
do Chico, psicografado pelo Chico Xavier, do André Luiz, tem logo no começo uma personagem que é uma menina, ela a madrasta dela tá muito mal, ela faz uma oração para a mãe biológica, que já... Falei disso no estudo. Olha aí, sério? Eu não estava no estudo, pessoal. Mas para ver como... Tem que ser falado, então. A gente aprende sobre prece refratada. Então, a madrasta estava, né, não estava muito bem ali, a menina então faz uma prece à mãe, a mãe biológica que tinha falecido, pedindo para a mãe vir ajudar, porque ela sempre teve essa imagem muito boa da mãe e tudo mais. Só que acontece, a mãe estava obsidiando a madrasta. A mãe estava numa vibração inferior, ao ponto de que a prece do coração daquela menina, da filha, não chegou diretamente nela, porque ela estava num ponto muito vibratório, muito, muito inferior. Mas, como o nome fala, refratada, a prece atingiu sim as esferas superiores e a ajuda, de fato, veio tanto para a mãe quanto para a madrasta. Aliás, é um livro muito bonito esse também. É o meu favorito do André Luiz, eu vou dizer isso. Então, assim, é uma coisa muito interessante para a gente ver que nada é desperdiçado. Nada que é feito com o coração e com o bem na mente, com Deus na mente, vai ser desperdiçado. Até mesmo uma prece por alguém que diretamente talvez não vai ser atingido de uma forma positiva, mas isso vai ser modificado. Isso vai ter um resultado muito positivo. No livro Justiça Divina, do Emmanuel, do Chico Xavier, ele vai dizer o seguinte: se um dia tiveres fome de maior esperança, não temas assim rogar a inspiração e a assistência dos corações amados que te precederam na grande viagem. Estarão contigo a sustentarem-te as energias nas tarefas humanas, quais estrelas no céu noturno da saudade, a fim de que saibas aguardar pacientemente as luzes da alma. Busca-lhes o clarão de amor nas asas da prece. Então, Emmanuel nos convidando a buscar a influência dos nossos amigos espirituais, que ele fala que nos precederam na viagem do além-túmulo, através do clarão das asas da prece. Essa é a mensagem número 35, chamada Palavras de Esperança, do livro Justiça Divina. E o Leon Denis, ele vai falar nesse livro dele, O Problema do Ser Destinador, ele vai dizer o seguinte: nunca, porém, olha como ele vai fazer uma menção honrosa, que legal, me faltou o auxílio de meus amigos invisíveis. Nunca minha voz os evocou em vão. Desde meus primeiros passos neste mundo, a sua influência envolveu-me. É às suas inspirações que devo minhas melhores páginas e minhas expressões mais vibrantes. Compartilharam minhas alegrias e minhas tristezas, e quando rugia a tempestade, eu sabia que eles estavam firmes ao meu lado, no meu caminho. Sem eles, sem seu socorro, há muito tempo que eu teria sido obrigado a interromper a minha marcha. Às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam. O Leon Denis está falando justamente que ele está dando muito crédito a esse auxílio dos amigos invisíveis, falando inclusive que ele teria pausado sua marcha muito antes, caso não fossem essas mãos amorosas carregando ele à frente. E olha quanto que ele contribuiu para o Espiritismo, contribuiu bastante. E falando justamente, às vezes, no recolhimento do entardecer ou no silêncio da noite, suas vozes me falam, embalam, confortam. Ele fala dessa introspecção, esse momento de recolhimento íntimo, que tanto nos falta nos dias de hoje, em que a gente tem tanta influenciação de tecnologia, de tudo, que quer buscar a nossa atenção e prender a nossa atenção, quando tantas vezes nos falta justamente ter um recolhimento íntimo ali e fazer uma prece e nos conectar com os espíritos que querem nos ajudar, que estão sempre presentes, sempre ao nosso lado. Na mensagem número 100 do livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Auxílios do Invisível, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, ele vai dizer o seguinte: os auxílios do invisível são incontestáveis e jamais falham em suas multiformes expressões no momento oportuno. São incontestáveis e jamais falham. A ajuda dos nossos benfeitores do plano extrafísico jamais falham.
são incontestáveis e jamais falham, em suas multiformes expressões. Ou seja, não é somente de uma forma que a gente consiga imaginar, às vezes tem muitas formas. Pode ser através de uma intuição, pode ser através de uma materialização, pode ser através de um passe que a gente nem sabe mais que recebeu. Tem tantas formas, multiformes expressões dessa ajuda que a gente recebe dos amigos do invisível no momento oportuno. E esse momento nós temos que criar. Acerenando o nosso templo interior, acerenando os nossos pensamentos, para que a nossa mente, como fala no livro do André Luiz, que a nossa mente seja como um lago para poder refletir as luzes do firmamento. Um lago sereno. E ele vai dizendo o seguinte, Emmanuel: mas é imprescindível não se vicie o crente com essa espécie de cooperação, aprendendo a caminhar sozinho, convicto de que se encontra no mundo para aprender, não lhe sendo permitido reclamar dos instrutores a solução de problemas necessários à sua condição de aluno. Aquilo que a gente viu antes de receber de mão beijada. Na condição de aluno, na condição de espíritos ainda em evolução, muito longe da plenitude que a gente um dia vai chegar, nós não podemos querer que os amigos do invisível façam tudo por nós, como nós já vimos em alguns slides anteriores, esse mesmo alerta. Para a gente não se vicie até essa ajuda na caminhada e esperar que essa caminhada seja feita por nós. Da mesma forma que todos aqui que foram para a escola algum dia foram fazer uma prova difícil, e a gente não levantava a mão e falava: professor, faz a prova para mim, eu só já botei meu nome aí, pode fazer para mim, tá muito difícil aqui. Não existe isso. Eles não podem fazer isso. Eles podem nos guiar, eles vão nos dar suporte, mas eles não vão fazer a caminhada pela gente. Porque a nossa caminhada é individual, nossa caminhada é evolutiva, eu sempre falo isso. É individual e intransferível, é intransferível. Os nossos débitos, nós mesmos que vamos ter que sanar. E as coisas que a gente construiu de positivo, nós vamos nos beneficiar delas. E, claro, usando a lei da caridade, poder contribuir com toda a humanidade para que todo o planeta continue nessa caminhada evolutiva que se encontra. Que se deve entender por anjo da guarda? Olha só, falando então de amigos espirituais, de benfeitores, aqueles que nos querem bem, que nos querem ajudar. A pergunta 499 vai falar o seguinte: que entender então por anjo da guarda? O espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Qual a missão, então, do espírito protetor? A pergunta é a seguinte: a de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Então ele está falando justamente a relação do pai, de uma mãe, etc., com os filhos, através desse amor, através do auxílio que a gente presta, os pais para os filhos, né? Mas para quem não tem filho, teve pais e mães. Então esse auxílio que é prestado justamente para essa caminhada, para ajudar nos conselhos, encorajar nas provas da vida, fazendo todo esse suporte amoroso que foi incumbido. O espírito protetor, a pergunta 503, um pouco mais à frente. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos conselhos que lhe dá. Então o espírito protetor vai lá dar os conselhos e o protegido desvia ainda assim no caminho. Sofre com isso? Achei ótima essa pergunta. Sofre com isso? Esse fato não constitui motivo de perturbação para a felicidade desse espírito protetor, que já consegue ver mais à frente, que já talvez seja mais evoluído e está auxiliando ali um protegido? Olha só a resposta. Sofre com os erros do seu protegido e os lamenta. Embora essa aflição nada tenha das angústias da paternidade terrena, porque ele, o espírito protetor, sabe que há remédio para o mal. E eu coloquei em itálico ali. E o que não se faz hoje, amanhã se fará. O que não se faz hoje, amanhã se fará. Então o espírito protetor que está nos auxiliando na caminhada, quando a gente tropeça, olha que coisa reconfortante que é ver isso, né? Ele sofre, está dizendo assim, como um pai terreno, mas é diferente. Não é essa aflição que vocês imaginam, porque eles estão tentando utilizar palavras para passar sentimentos que a gente não consegue colocar em palavras. Que nosso vocabulário ainda é muito, muito atrasado nesse ponto. Mas eles falam assim, não é como a paternidade terrena que vocês estão imaginando, porque o espírito já está mais à frente, ele sabe que há remédio para o mal, e ele sabe que o que não se faz hoje fará amanhã. Então o protegido dele, por mais que
tropece no caminho, que se desvie, ele sabe, ele tem fé que a lei do progresso é imutável. E aqui não se faz hoje, vai se fazer amanhã. E falando de assistência invisível, gosto de trazer o Paulo Estevão, né? A gente até conversou sobre o lema de Abigail há uns 2 meses atrás, acho que foi a palestra sobre isso. Mas para a gente lembrar da questão do Paulo Estevão, quando a gente pensa no auxílio do invisível, como que o Saulo, quando estava passando por um momento de muita dificuldade, depois de já ter sido, né, se convertido, aquele cristianismo nascente e tudo mais, vendo todas as portas fechadas, eu não vou me alongar muito, porque já tem uma palestra sobre isso, mas que ele estava vendo todas as portas fechadas, né, que ele precisava daquele conselho, estava tão angustiado, ele viu um vulto de luz chegar para ele e dizer, olha, retira-te de Jerusalém, porque os teus companheiros não poderão entender o teu testemunho agora. Então ele viu aquilo e achou que era Jesus, mas na verdade, quem estava ali com Saulo era Estevão, que tinha sido perseguido por Saulo e que eventualmente, indiretamente ou diretamente, é debatível, levou à morte, sim, do Estevão, perdão. E aí o Saulo, então, ainda recebendo o auxílio do invisível do Estevão, que era o irmão da sua noiva Abigail, e quando ele então se desdobra, quando vai nas montanhas de Tauro, de novo, não quero estragar o livro, eu quero que vocês leiam, mas quando ele vai na montanha de Tauro, que ele dorme, que ele se desdobra, ele tem o famoso lema de Abigail, surge dessa conversa do Paulo, que então era Saulo ainda, com a Abigail e com o Estevão, e ele sempre, a gente está sempre contigo, Saulo. A gente está sempre... Eles falam muito melhor que isso, né? Mas assim, de uma forma bem básica. A gente está... Tem alguém chamado Estevão aqui? A gente tem Abigail e tem Saulo aqui. E aí eles justamente fazem o quê? A gente está contigo em todos os seus passos, a gente está seguindo os teus passos. Mesmo que o Saulo naquele momento tinha suas dúvidas talvez, estava tão aflito, sempre tinha esse auxílio do invisível. Sempre tinha o auxílio desses benfeitores. E no livro da Ivone, psicografado pela Ivone, chamado Amor e Ódio, tem essa mensagem muito linda do Espírito Charles, que ele vai dizer o seguinte: nunca será a criatura humana tão miserável e destituída das simpatias do plano invisível que deixe de contar com um punhado de amigos desinteressados e leais, prontos a socorrê-la, a criatura, em situação justa. Muitos destes serão afetos conquistados no decurso de existências transatas. Outros, missionários a quem foi ela confiada para o trabalho de progresso pelo poder supremo do universo. Então, nunca será a criatura tão miserável e destituída de simpatias que não tenha pelo menos um bocado de amigos espirituais, de abnegados do plano invisível a ajudá-la, prontos a socorrê-la. Sejam estes afetos de experiências transatas, como ele vai falar aqui, ou seja, vamos por amigos e pessoas que foram próximas dessa criatura, nesse caso que eu estou falando miserável, em outras reencarnações, ou até mesmo como espíritos missionários, a quem essa criatura tão miserável foi confiada. Então, a gente aprende que ninguém é tão mal que o bem não consiga alcançar, de certa forma bem básica, te falando. Ninguém é tão mal nas suas atitudes, nas suas ações, nos seus pensamentos, que não conta com a ajuda de pelo menos, um punhado de amigos do plano espiritual, prontos a acudir, prontos a auxiliar, prontos a resgatar, prontos a ajudar. Frequentemente, na sequência diária da jornada que o progresso impõe, na Terra como no espaço, ou seja, quando estamos encarnados, ou no espaço, no plano espiritual, esses guias luminosos advertem ou aconselham seus pupilos apontando trilhas a seguir. É como uma bússola, apontando qual que é o norte que essas criaturas devem seguir, que nós devemos seguir. Seja, olha só, na Terra com T maiúsculo, no espaço com E maiúsculo. E ele vai dizendo aqui, o guia espiritual, achei bonita essa frase, fala, o guia espiritual será como um agente do amor divino junto das criaturas. Um agente do amor divino junto das criaturas. No Justiça Divina, o Emmanuel vai dizer assim pra gente: e se te sentires sozinhos na fé, lembra-te de Jesus. Um dia ele esteve abandonado e crucificado
no alto de uma colina, contemplando amigos desertores e algozes gratuitos, beneficiários ingratos e adversários inconscientes. Na conceituação humana, estava plenamente sozinho. Contudo, ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Emmanuel, como sempre, muito, muito sábio nas palavras. Ele com Deus e Deus com ele formavam maioria ante a multidão desvairada. Por mais que a gente pense que ele se encontrava sozinho naquele derradeiro momento, ele não estava. E nós também não estamos sozinhos, jamais. Jamais estamos desamparados. E ainda, na transição planetária, no Anel Filomeno de Miranda, nós vamos aprender o seguinte: ainda é um grande desafio a ação do bem no mundo tumultuado da atualidade. Às vezes a gente quer fazer o bem, a gente está seguindo num caminho reto, parece que vem 1000 coisas para nos impedir. Sejam opiniões alheias, sejam barreiras normais do processo, do trabalho, vem muitas coisas nos querendo impedir. Nem por isso devem desanimar aqueles que se dedicam à prática da caridade e ao exercício do bem fazer, porquanto, se existem os carrascos do além, que existem, sempre dispostos ao crime hediondo, também pululam anjos tutelares, vigilantes e rápidos na execução da legítima fraternidade. Nenhuma ação do bem passa despercebida. Nenhuma ação do bem, lembra que toda ação tem uma reação? Nenhuma ação do bem vai ser passada sem reação. E a gente sempre vai ter o auxílio desses anjos que fala ali, pululam anjos tutelares, vigilantes. Só o que a gente precisa fazer é abrir o nosso coração, serenar nossa mente, conectar através de uma prece, conectar através das intuições que nos são dadas todos os dias, o auxílio do invisível que nos é dado infatigavelmente, entendendo que nós jamais estamos sozinhos. No Justiça Divina, tem essa mensagem número 10, chamada Viverás para Sempre. Olha que mensagem sensacional do Emmanuel. Os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Comungam-te as alegrias e as dores, ensinando-te a semear a felicidade nos outros para que recolhas felicidade maior. Se tropeças, estendem-te os braços, e se choras, enxugam-te as lágrimas. Sobretudo, esperam-te, confiantes quando termines a tarefa, para te abraçarem, afetuosos, com a alegria de quem recebe um companheiro querido de volta ao lar. Eu coloquei em negrito ali todas as coisas que dessa mensagem a gente consegue ver que nós temos ao nosso dispor, que nós recebemos. Somos acompanhados, abençoados, encorajados, comungam conosco, nos ensinam, estendem os braços, enxugam nossas lágrimas e no final eles nos esperam para poder nos abraçar com uma alegria de alguém que retorna ao lar. Esse é o auxílio do invisível. Essa é a influência que a gente tem a todo momento e que a gente só precisa saber receber. Não temais, isso aqui é do Santo Agostinho, para fechar o nosso encontro de hoje. Santo Agostinho vai falar essa mensagem muito legal no Livro dos Espíritos. Ele vai dizer o seguinte: não temais fatigar-vos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, plano invisível, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com o seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas e distantes de vós. Para nós, olha só, o espaço não existe. E embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não impôs tarefa
acima das nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigo e sem amparo. Ele está dizendo para a gente não ficar com medo de pedir ajuda dos amigos espirituais, porque eles têm qualidades que nós nem imaginamos. A gente sempre tem esse auxílio do invisível, a gente sempre é influenciado, a nossa pergunta vai ser influenciada para qual lado. Então que a gente possa saber, depois de todas essas mensagens, depois de toda essa bibliografia que trazia, todo esse estudo, a gente tem a certeza de que a ajuda ocorre a todo momento. Nós nunca estamos sozinhos. Uma semana iluminada a todos nós. Posso ler? Pode, por favor. Muito linda. Não descreais no amparo divino, através dos amigos mais alto, que não vos deixam a sós com as vossas provas. Não fosse pela intercessão daquele que por vós se interessam, do além, é possível que vos precipitais em mais profundo abismos da dor. Não estamos sozinhos. Lembremos disso sempre. Obrigada, Yuri. Então, neste momento, nós vamos nos despedindo dos nossos amigos da internet. Até a próxima semana. E vamos